Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo de pós-jogo, como eu venho fazendo aí nas últimas partidas do Flamengo, gravando sempre o vídeo após o apito final e nitidamente vocês podem perceber que eu não estou nem um pouco feliz com o resultado. O Flamengo empata em casa em 1-1 com o Palmeiras, embora não tenha feito uma grande partida, mas o Flamengo novamente deu mole diante de um adversário que tinha que vencer. Se o Flamengo vencesse o Palmeiras hoje, ficaria na primeira colocação com um jogo a menos, porque passaria o Botafogo, que perdeu para o Juventude lá no Alfredo Jaconi, e ainda ficaria numa distância bem razoável em relação ao próprio Palmeiras, que é um adversário direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo novamente deu mole. O Flamengo não. O Tite novamente deu mole. A comissão técnica do Tite precisa ser cobrada. Eu vou falar já já o porquê. E tem também situação envolvendo o Everton Cebolinha. A situação dele é grave. Mais um problema físico, teve que ser substituído. E enquanto a gente grava esse vídeo aqui, ele está no hospital realizando um exame médico. Esse exame pode ser crucial para Everton Cebolinha na temporada 2024. Existe a chance de ele só voltar em 2025. Já já vou explicar para vocês também. Antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Galera, é o seguinte, vamos lá. Eu vou começar falando do Cebolinha para depois a gente falar do jogo. O que aconteceu? No primeiro tempo, o Everton Cebolinha, em um lance aparentemente sozinho, bobo, quando ele deu um arranque para tentar desarmar o adversário, ele sentiu muitas dores, caiu no chão, pediu para ser substituído. No intervalo do jogo, o Flamengo divulgou, através de uma nota, que o problema que o Everton Cebolinha teve foi na panturrilha esquerda. Porém, o problema mesmo, de fato, não foi na panturrilha esquerda, foi no tendão de Aquiles da perna esquerda. E ele correu para o hospital, saiu, enfim, muito triste. A pessoa que me falou que ele foi para o hospital fazer os exames médicos falou que ele estava extremamente triste. Não me disse se chorou ou não, vou ser bem sincero, mas estava muito abatido porque existe a chance de ele ter rompido o tendão de Aquiles da perna esquerda. E se de fato isso acontecer, ele só volta em 2025, mesmo que seja rompimento parcial ou completo, entendeu? Porque eu fiz essa pergunta para essa pessoa do Flamengo. Vem cá, eu estava lendo aqui na internet que pode ter sido um rompimento parcial. Rompimento parcial também demora muito? Sim. Também vai precisar passar por cirurgia caso ele tenha rompido de maneira parcial. Então é uma situação que preocupa demais. O Everton Cebolinha é um jogador extremamente importante, mas na temporada 2024 ele está sofrendo muito com problemas físicos. Lesão muscular já foram 3, ele já teve um problema no tendão recentemente, teve problema no quadril e agora é o 6º problema físico que ele tem na temporada 2024. Torcer de verdade, orar muito para que não seja nada grave, não porque ele é um jogador importante, ele é um atleta. Se ele tiver que passar por esse problema de recuperação, nossa senhora, ele vai ter que ter muita força mental. E o Everton Cebolinha, cara, é um jogador que é atleta de maneira literal. Ele se cuida muito, ele tem nutricionista particular, ele tem fisioterapeuta particular, se cuida muito mesmo nas horas vagas, faz os treinamentos de recuperação que ele precisa fazer. A pessoa do Flamengo falou, Vene, ele treina de maneira invisível, treinamento invisível fora do clube, segue tudo como a gente pede. Então não é um jogador que, entre aspas, busca ter esse tipo de problema. Então fica aqui a minha oração, minha energia positiva para que o Everton Cebolinha não tenha nada grave e que fique apenas na suspeita. Vamos torcer. Vamos falar do jogo agora? Porque é o seguinte, o Flamengo não fez um bom jogo contra o Palmeiras dentro do Maracanã para mais de 50 mil pessoas presentes. Não fez mesmo. Não foi aquele jogo que você para e analisa. Como foi o primeiro jogo do Flamengo na Copa do Brasil contra o próprio Palmeiras no Maracanã? Não foi, longe disso. Pelo contrário, o Flamengo foi com um time completo diante de um Palmeiras que poupou muitos jogadores. Rafael Veiga estava no banco, o Rony estava no banco. O Lázaro não é titular. O Lázaro, ex-Flamengo, não é titular, foi titular. Fez uma boa partida no segundo tempo. O Flamengo, na minha opinião, perdeu uma oportunidade maravilhosa de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro e ficar ainda mais distante do Palmeiras. Por quê? Mesmo não fazendo um grande jogo, o Flamengo, vale ressaltar, no primeiro tempo tomou um gol de bola aérea
defensiva, só que o gol do Palmeiras foi anulado e de maneira correta, de maneira milimétrica. A verdade é essa. Mais uma vez o Flamengo teve sorte. No segundo tempo, o Flamengo, mesmo não jogando bem, conseguiu abrir o placar com a Arrascaeta, que não fez uma grande partida, longe disso. Mas eu sou adepto do seguinte: a Arrascaeta você só tira de campo se ele pedir para ser substituído, porque a qualquer momento ele pode aparecer, e ele apareceu. Tanto é que ele fez o gol do Flamengo que abriu o placar. Quando a vitória estava ficando muito bem encaminhada, o Tite fez algumas substituições. Ele tirou, vamos lá, Eric Pulgar, o De La Cruz, eu vou ser justo, ele pediu para sair, sentou no gramado, pediu para sair, e ele tirou o Pedro. O Pedro não pediu para sair. Ele colocou Léo Ortiz, Alan e Gabigol. O Gabigol foi inoperante, entrou mal demais, nada fez, nada ajudou. O Pedro, pelo menos, estava segurando a bola lá na frente no ataque, querendo ou não, estava ajudando muito na marcação. O Gabigol não conseguiu fazer isso. O Alan entrou mal demais. O Léo Ortiz, normal, eu não vou julgar, porque ele entrou para jogar de volante, nem é a dele, a verdade é essa. Só que, com essas substituições, o Tite recuou o time e chamou o Palmeiras para o seu campo. O que aconteceu? Vamos lá, eu dou uma chance para vocês acertarem o que aconteceu. O Flamengo tomou o gol nos minutos finais do segundo tempo. E sabe como é que foi o gol? Em jogada de bola aérea. Novamente o Flamengo sofrendo gol em jogada de bola aérea. O Flamengo, que anteriormente era o filho do Tite, o Matheus Bach, que trabalhava esse tipo de treinamento, que fazia esse tipo de treinamento, tanto defensiva quanto ofensiva, o Flamengo, há menos de um mês, contratou um profissional para trabalhar jogada aérea defensiva. De nada adiantou, porque o Flamengo continua tomando gol desse jeito. Isso precisa mudar, Tite. Não dá para você ter esse tipo de postura a todo jogo também. Uma postura covarde, defensiva. Esse é o Tite sempre foi assim. Mas ele precisa entender que no Flamengo é diferente. O Flamengo tem espírito ofensivo, tem uma alma ofensiva. A torcida do Flamengo não permite isso, não aceita isso, não tolera isso. Isso não é Flamengo. Tite, você precisa entender que você trabalha no Flamengo atualmente. Você não trabalha no Corinthians mais. A torcida do Corinthians aceita isso. E isso não é uma crítica ao Corinthians ou à torcida. Isso é cultura. Estamos falando de cultura. No Flamengo é diferente. A cultura é ofensiva. Treinador com esse tipo de pensamento e metodologia não vai longe no Flamengo. É muito difícil ver o Flamengo perder com o Tite. A verdade é essa. Mas, na boa, tem jogo que não dá para tropeçar, como é o jogo de hoje. A vitória estava encaminhada. Encaminhada. Para que recuar tanto o time desse jeito e chamar o Palmeiras para o seu campo de defesa? E como e por que o Flamengo toma tantos gols de bola aérea defensiva? Não dá para ser assim. Um time que quer ser campeão não pode sofrer tanto assim. O Bolívar trabalha muito bem esse tipo de jogada. Abre o olho, Tite. Tá colocando em risco os títulos. Isso é óbvio. Eu penso o seguinte: esse tropeço bota na conta do Tite. A verdade é essa. Ele novamente recuou a equipe com uma vitória encaminhada, chamando o adversário para o seu campo de defesa. Dito e feito. O Flamengo sofreu o gol, perde, deixa de ganhar 2 pontos, tropeça em casa, perde a oportunidade de reassumir a liderança e com um jogo a menos. E nesse momento o Flamengo foi ultrapassado pelo Fortaleza. Porque a tabela está o seguinte: Botafogo é o líder com 43 pontos, Fortaleza em segundo lugar com 42, o Flamengo cai para a terceira colocação com 41 pontos. Se o Flamengo tivesse vencido, o Palmeiras teria ficado com 37, o Flamengo com 43 e na liderança. Tá vendo, Tite, o que você foi arrumar? E o próximo jogo no Campeonato Brasileiro é contra o próprio Botafogo, depois do primeiro jogo contra o Bolívar pela Libertadores e antes do segundo jogo contra o Bolívar. E sem Eric Pulgar, que levou o cartão amarelo, está suspenso. Cartão amarelo que nem deveria tomar, a verdade é essa. Pelo menos eu acho. Então, Tite, esse tropeço em casa eu boto na sua conta. Temos novidades em relação à provável venda de Wesley à Atalanta, clube da Itália. Já vou falar logo, antes de mais nada. Aquele spoiler. Flamengo topa vender o Wesley pelos valores apresentados pelo clube italiano. Mas o que pode travar a negociação, a venda, a gente vai contar no vídeo de agora. Inclusive, mais um spoiler.
A Atalanta melhorou a proposta para o Flamengo. É isso mesmo. A proposta feita, a primeira, já era muito boa. A segunda, pelas condições, na minha visão, melhor ainda. E nós vamos contar já já como que foi feita essa segunda proposta à diretoria do Flamengo. Tem também oferta milionária realizada por meia argentino. Já já a gente vai contar isso tudo e muito mais. Mas antes, galera, queria primeiro desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão me assistindo agora. Feliz Dia dos Pais para o seu papai. Ah, eu nunca tive pai. Eu, particularmente, também nunca tive, eu perdi meu pai muito cedo, mas a minha mãe sempre se fez presente como pai, como figura, mesmo sendo uma figura feminina, mas sempre tentou também ser uma figura masculina e conseguiu e consegue até hoje. Inclusive, beijo, mãe, feliz Dia dos Pais para a senhora, que também é meu pai, feliz Dia dos Pais para todo mundo aí. E é isso, abraça o seu pai, o seu avô, o seu tio e vamos para cima para mais uma informação, mais um vídeo importante aqui. Vamos para as informações? Vou começar falando do Wesley. Depois a gente fala da proposta feita pelo meia argentino, proposta milionária. Mais um spoiler, 18 milhões de euros. Mesmo valor que o Flamengo ofereceu por Claudinho. Será que o Flamengo desistiu do Claudinho então? Vamos contar também. Mas vamos falar do Wesley. É o seguinte, ontem a gente trouxe a informação em primeira mão que o Flamengo recebeu uma proposta milionária para vender o lateral direito Wesley, proposta feita pela Atalanta, clube da Itália. 15 milhões de euros de maneira fixa e mais 5 milhões de euros em bonificação. Nas últimas horas, a diretoria do Flamengo recebeu a seguinte informação. A Atalanta topa fazer 16 milhões de euros de maneira fixa e mais 4 milhões de euros em bonificação. Beleza, o valor total continua o mesmo, 20 milhões. Só que o Flamengo, com essa segunda proposta que a Atalanta topa fazer, o Flamengo ganha mais 1 milhão de euros de maneira fixa. Sendo que a informação que eu tenho é que os 4 milhões de euros em bonificação são bonificações fáceis, metas fáceis de serem batidas. Eu vou ler exatamente o que uma pessoa da diretoria do Flamengo me disse. Eu perguntei, beleza, mas os bônus de 4 milhões de euros são em cima de quê? Número de jogos? A pessoa respondeu, são fáceis. Aí eu falei, tipo o quê? Aí o diretor do Flamengo foi e respondeu, classificação, Europa League, jogos, etc. É isso. São metas fáceis de serem batidas. Então o Flamengo agora tem uma proposta melhor ainda da Atalanta. A verdade é essa. E aí, o Flamengo quer fazer? Sim, o Flamengo topa vender o Wesley por essa proposta realizada pela Atalanta. Inclusive, mais uma informação, a Atalanta quer muito o Wesley, muito mesmo. Entende que o Wesley se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo praticado atualmente pelo clube italiano, pelo treinador que comanda a equipe italiana, porque joga muito com alas. A Atalanta quer muito Wesley. A questão é o seguinte, eu falei no vídeo anterior e vou falar novamente aqui para a audiência rotativa. Quem trouxe a proposta para o Flamengo foi um empresário que tem uma ótima entrada no clube italiano. A proposta chegou, o Flamengo recebeu, inclusive os empresários oficiais de Wesley ficaram sabendo através da imprensa, no caso Vene Casagrande, da proposta. Depois que nós vazamos a informação, o Flamengo correu para ligar para os empresários oficiais de Wesley para comunicá-los da proposta. Isso seria feito após o jogo de logo mais contra o Palmeiras. Como vazou, o Flamengo teve que ligar para eles, inclusive um dos empresários é o Sávio, ex-jogador, que jogou com a camisa do Flamengo, inclusive, ele foi comunicado da proposta. O que pode travar a negociação? Como a proposta chegou ao Flamengo através de um outro empresário, agora eles precisam chegar a um acordo com os representantes oficiais de Wesley, porque depende da autorização deles. E muita gente me questionou, eu acabei não mencionando no último vídeo, mas eu mencionei nas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, que o Flamengo não é dono de 100% dos direitos econômicos de Wesley. O Flamengo era dono de 70%, aí na renovação em julho, o Flamengo comprou mais 20% de Wesley por 6 milhões de reais. Hoje o Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos do atleta e 10% pertence ao próprio
próprio jogador, os empresários, enfim. Então o Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos do jogador. Mesmo assim, a proposta de 16 milhões de euros de maneira fixa e mais 4 através de bonificação é uma proposta maravilhosa e o Flamengo quer vender e vai se reunir com os empresários oficiais do Wesley para definir essa situação. A informação que eu tenho é: o Wesley topa aí, aceita a proposta, já está ciente do interesse da Atalanta e ele quer sim se transferir. O Wesley topa, o Flamengo topa. Agora é chegar a um acordo com todas as pessoas envolvidas nessa situação. Então é uma proposta maravilhosa, o Flamengo quer fazer, entende que, mesmo tendo dificuldades para buscar um outro jogador, mas a proposta é praticamente irrecusável, e aí o Flamengo, entre aspas, vai correr atrás de uma contratação para a reposição de Wesley, porque precisa. Não dá para ficar apenas com Varela, obviamente, mas o Flamengo entende que essa proposta é irrecusável e quer sim fazer a venda por esses valores oferecidos pela equipe italiana. Em paralelo, o Flamengo tenta reforçar o elenco. O Flamengo tentou o Claudinho, inclusive chegou a um acordo com o Claudinho, preparou todo o anúncio, teve tudo preparado para poder anunciar o jogador, mas o Zenit voltou atrás e dificultou a vida do Flamengo e não quer fazer a venda de Claudinho para o Flamengo. Então o Flamengo, ciente que a janela de transferência está chegando cada vez mais perto do fim, está correndo atrás de outros jogadores. E o GE publicou primeiramente, nós confirmamos, que o Flamengo fez uma proposta pelo meia argentino de 21 anos, Carlos Alcaraz, tá bom? Ele atualmente pertence ao Southampton da Inglaterra. Para quem não se lembra dele, cria do Racing da Argentina, chegou ao Southampton em 2022, em 2023 teve uma passagem pela Juventus da Itália por empréstimo e agora retornou ao Southampton e o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais pela contratação desse meia argentino de apenas 21 anos. Então, a proposta está na mesa, o Flamengo está tentando a contratação desse atleta para reforçar o elenco rubro-negro. O Flamengo entende que esse jogador poderia fazer várias funções no meio de campo do Flamengo, enfim, poderia ser uma reposição imediata ao Gerson ou ao próprio Arrascaeta, então o Flamengo tentando a contratação desse jogador. Então o Flamengo desistiu do Claudinho, não é que desistiu do Claudinho, mas o Flamengo entende que a situação se tornou praticamente impossível do jogador ser contratado, porque o Zenit não abre mão do atleta e não vai abrir mão. O Flamengo sabe como são os russos. Não é jogada de marketing para o Flamengo chegar e oferecer mais. Não. Beleza, se o Flamengo topar a forma de pagamento que o Zenit pede, beleza, o Zenit pode topar fazer a venda. Mas aí se topar, aí o Zenit vai e faz mais um pedido, mais uma exigência, aí vai ficar nessa. Igual foi com o Endel em outra janela de transferência, com o próprio Claudinho em outra janela de transferência. Não dá. Então o Flamengo, de fato, na minha opinião, está certo sim em correr atrás de outro jogador, já que o Claudinho, pelo visto, se tornou algo extremamente difícil, quase impossível, segundo palavras de pessoas do Flamengo. Então, hoje o Flamengo tem 3 situações de venda, podendo vender. O Wesley para a Atalanta da Itália, Fabrício Bruno ao Rennes da França e tem também a possibilidade de vender Matheus Gonçalves caso o Red Bull Bragantino aumente a oferta. Mas o Wesley e Fabrício Bruno são 2 situações, digamos assim, que podem acontecer a qualquer momento, tá? Porque as propostas de fato são muito vantajosas para o Flamengo. Salve nação rubro-negra! A gente sabe que o Flamengo é mais do que um clube, é uma paixão que nos une em cada momento, seja de alegria ou de preocupação. Infelizmente, esse domingo trouxe notícias que deixaram nosso coração apertado. Everton Cebolinha, que vinha crescendo e mostrando cada vez mais seu valor, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles da perna esquerda. E o Matias Vina, que tem dado seu sangue pelo manto, teve uma lesão ligamentar no joelho direito. Essas lesões são daquelas que a gente não quer nem imaginar, mas que fazem parte do futebol. Os 2 guerreiros vão ter que passar por cirurgias e, pelo que tudo indica, a temporada acabou para eles. É um baque, mas a nação nunca abandona os seus. Sabemos que eles vão voltar mais fortes e com aquela garra que só quem veste o manto sagrado conhece. Agora é mandar energias positivas, porque a recuperação deles vai precisar de cada grito de apoio da arquibancada, de cada mensagem nas redes, de cada pensamento positivo que a nação rubro-negra pode oferecer. E a gente vai seguir em frente, porque o Flamengo é isso: superação, raça, amor e paixão. Vamos juntos, sempre!